Olá, meus amores, bom dia! Espero que todos estejam bem e vamos dar início à nossa correção, passada dia 19/4, de Matemática 2, página 177 e também a página 179. Começaremos pela página 177, a questão 1 diz: efetue os cálculos a seguir. Item A, 18 dividido por 4. Então, você vai montar a continha e vai resolver. 18 dividido por 4. Número que você vai multiplicar por 4, que dá próximo de 18, será o 4. 4 vezes 4, 16. 16 para 18 sobra 2. Coloco a vírgula no meu quociente e acrescento 0 no meu resto. Então, vai ficar 20 dividido por 4. 5 vezes 4 dá 20, então 20 para 20 sobra 0. Então, o resultado dá 4,5, ou 4 inteiro e 5 décimos. Vamos para o item B. No item B, eu tenho 4 inteiros e 5 décimos dividido para 1 inteiro e 25 centésimos. Observe que aqui eu tenho a divisão de dois números na forma decimal. Então, eu vou ter que primeiro eliminar a vírgula, então, eu vou andar a quantidade de casas decimais que prevalecer em maior quantidade. Então, aqui no caso, eu tenho duas casas decimais e aqui eu tenho uma casa decimal. Então, eu vou ter que andar duas casas decimais, que é a quantidade de casas que prevalecem aqui. Então, eu vou andar duas casas decimais no primeiro e no segundo número aqui, no dividendo e no divisor, ok? Então, eu vou andar mais uma casa aqui, ó. Então, vou acrescentar um 0. Então, vai ficar 450. Vou andar duas casas, a vírgula fica aqui, vai ficar 125. Então, fica 450 dividido para 125. Vai dar por 3. 3 vezes 125 dá 375. Vai ficar 5 para 0 que não dá, pega emprestado no 5, fica 4, que fica 10. 5 para 10, 5. 7 para 4 não dá, pega emprestado no 4, fica 3, aqui fica 14. 7 para 14, 7. 3 para 3, 0. Vai ficar 75 dividido para 125. Como 75 é menor, vou colocar o 0 e acrescentar a vírgula. Então, vai ficar 750 dividido por 125, que dá por 6. 6 vezes 125 dá 750. 750 para 750 sobra 0. Vamos para o item C. No item C, eu tenho a divisão de dois números na forma decimal. Então, eu vou andar 3 casas para eliminar a vírgula para minha direita. Também vou andar 3 casas no segundo número. Então, vai ficar 4.886 dividido para 400. Vai dar por 1. 1 vezes 400 dá 400. 0 para 8 é 8, 0 para 8 é 8 e 4 para 4, 0. Fica 88. 88 não divide 400, baixa o 6, fica 886. Dá por 2, que dá 800. Vai ficar 0 para 6 é 6, 0 para 8 é 8 e 8 para 8 é 0. Fica 86. Acrescento a vírgula e acrescento um 0. Vai dar por 2 novamente, que dá 800. 0 para 0 é 0, 0 para 6 é 6 e 8 para 8 é 0. Fica 60 dividido por 400, não dá, acrescento 0. Não dá por 1. 1 vezes 400 dá 400, 0 para 0 dá 0, 0 para 0 dá 0, 4 para 6 dá 2. Fica 200. Acrescento um 0, né? Fica 2.000 dividido para 400, que vai dar 2.000. 2.000 para 2.000 dá 0. Vamos para o item D. Vai dar, tem 6,8 dividido por 8, então vou dar uma casa decimal, né? Em cada um deles. Então, vai ficar 68 dividido para 80. 68 dividido para 80 não dá. Então, vou colocar no quociente o 0 e a vírgula e acrescentar um 0 no meu divisor. No meu dividendo. Então, vai ficar 680 dividido para 80. Vai dar por 8. 8 vezes 80 dá 640. 0 para 0 é 0.
4 para 8 é 4, 6 para 6 é 0, fica 40. 40 não divide 80, acrescento 0. Então, vai ficar 400 dividido por 80, dá por 5, que dá 400, sobra 0. Vamos para o item E. Vou eliminar a vírgula, então vai ficar 726 dividido para 300, não é isso? Então, vai dar por 2. 2 vezes 300 dá 600, 0 para 6 é 6, 0 para 2 é 2, 6 para 7 é 1, então vai ficar 126. Não divide 300, coloco a vírgula, acrescento 0. Então, vai ficar 1.260 dividido para 300, vai dar por 4. 4 vezes 300 dá 1.200. 1.200 subtraindo de 1.260. Vamos lá, 0 para 0 é 0. 0 para 6 é 6. 2 para 2 é 0. E 1 para 1 é 0. Então, vai ficar 60. 60 não divide 300, acrescento 0. 600 dividido para 300 dá por 2, que dá 600, sobra 0. Vamos para o item F. Vou eliminar a vírgula, então vou andar 2 casas e vou andar 2 casas. Então, vai ficar 2.794 dividido para 220, vai dar por 12. Vamos fazer aqui por 1 primeiro, né? Por 1, fica 1 vezes 220, que dá 220. 0 para 9 é 9, 2 para 7 é 5, 2 para 2 é 0, fica 59. Baixo 4. Vai dar por 2. 2 vezes 220 dá 440. 0 para 4 é 4. 4 para 9 é 5. E 4 para 5 é 1. Então, fica 154. Não dá para dividir por 220. Coloco a vírgula, acrescento 0. Vai dar por 7, que dá 1.540, sobra 0. Vamos para a questão 2. Na divisão de um número na forma decimal por 10 ou por potências de 10, basta deslocar a vírgula para a esquerda, tanto as casas decimais quanto forem os zeros da potência de 10. Observe. Aqui a gente tem 3 exemplos. E de maneira semelhante, efetue as divisões. Item A, 31 inteiros e 9 centésimos dividido por 10. Então, tenho 10. Isso quer dizer que cada zero vai representar a quantidade de casas decimais que vamos deslocar da minha direita para a esquerda. Então, como é divisão, então vou voltar a casa decimal uma única vez. Então, vai ficar 3 inteiros, 109 milésimos. Vamos para o item B. Temos 653 inteiros e 3 décimos dividido por 100. Tenho 2 zeros, então eu vou voltar 2 casas decimais a partir da vírgula para minha esquerda. Então, 1, 2. Então, vai ficar 6 inteiros e 533 milésimos. Vamos para o item C. No item C, eu tenho 9.152 inteiros e 8 décimos dividido por 1.000. Então, eu tenho 3 casas, ó. 1, 2, 3. 3 zeros representa quantas casas decimais eu tenho que voltar a partir da vírgula. Então, 1, 2, 3. Então, vai ficar aqui, ó, entre 9 e 1. Então, fica 9 inteiros, 1.528 décimos de milésimo. Vamos para o item D. No item D, eu tenho 6 inteiros e 1 décimo dividido por 100. Então, 100 aqui tem 2 zeros, então isso quer dizer que eu vou voltar 2 casas decimais. 1, 2. Então, a vírgula vai ficar aqui e eu acrescento 0 nos espaços que sobrou. Então, vai ficar 61 milésimos. No item E, eu tenho 9.406 inteiros e 5 centésimos dividido por 10.000, ó. Tenho 1, 2, 3, 4 zeros. Então, isso quer dizer que eu vou voltar 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4. Então, a vírgula vai ficar aqui. Então, vai ficar 9,0, né? Vírgula 940,605. No item F, eu tenho 4 inteiros e 92 centésimos dividido por 1.000. Eu vou voltar 3 casas decimais, ó. 1, 2, 3. Então, a vírgula parou aqui e eu preencho com zeros. Então, vai ficar 0,00492. Aí, nós temos aqui outro item, logo abaixo. Na multiplicação de um número na forma decimal por uma potência de 10, deslocamos a vírgula para a direita ou para a esquerda. E no caso de uma divisão? Então, ele primeiro pergunta no caso da multiplicação por 10, por 100, por 1.000, ou seja, de um número na potência de base 10.
Para onde eu desloco a vírgula? Para a direita, né? Multiplicação é para a direita. E na divisão? A divisão é para a esquerda, ok? Vamos agora para a página 179, questão 3. Observe a seguinte estimativa para o resultado de 13,8 dividido por 5. De maneira semelhante, faça uma estimativa para o resultado de cada divisão. Então, o que ele disse? O resultado de 13,8 dividido por 5 está entre 2 e 3, pois 5 vezes 2 é 10 e 5 vezes 3 é 15. Então, aqui no item A eu tenho 51,8 dividido por 7. Então, vai estar entre 7 e 8. E o resultado, né, da divisão é 7,4. No item B, 19 dividido por 4 está entre 5 e 4. O resultado da divisão é 4,75. No item C, 28,16 dividido por 5 está entre 5 e 6. O resultado é 5,632. No item D, 123 dividido por 20 está entre 6 e 7. O resultado é 6,15. Então, esses cálculos, ele pede aqui agora, efetue os cálculos e verifique se suas estimativas estão corretas. Então, eu já dei aqui o resultado, né? Para vocês conferirem aí se as estimativas estão corretas. As estimativas que vocês supuseram, né? Aí vocês colocam aí o resultado na frente, tá? Igual a tia tá mostrando aí. Vamos lá. Complete as multiplicações e as divisões a seguir. Questão 4 agora, tá? Item A. 12,6 vezes 4,25. Então, a gente vai montar a operação e realizar. Então, montemos aqui, então vai ficar 6 vezes 5, 30, foi o 3. 6 vezes 2, 12, mais 3, 15, foi o 1. 6 vezes 4, 24, mais 1, 25. Deixa eu apagar aqui. Agora, vamos para o próximo. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. E 2 vezes 4, 8. Por 1, 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 2 é 2. E 1 vezes 4 é 4. Vai ficar 0, 5. 5 mais 5 mais 5, 15, vai 1. 2 mais 8, 10. 10 mais 2, 12. Mais 1, que foi 13. Vai 1. 1 mais 4, 5. Aí, você vai repetir. Somou, você vai contar as casas decimais para você aplicar o número. Aqui eu tenho 2 casas. E aqui eu tenho uma casa. Então, eu vou ter um total de 3 casas. Então, você vai voltar 3 casas do final do número. Então, 1, 2, 3. Então, a vírgula vai ficar aí, ó. Entre o 3 e o 5. Então, fica 53 inteiros, 550 milésimos, tá? Vamos pro item D. No item B, a gente tem uma divisão onde está faltando aqui, né, um espacinho que a gente precisa preencher. Ou seja, a gente tem aqui uma operação de divisão. Então, para a gente descobrir esse resultado aqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aplicar o inverso da divisão, que é a multiplicação. Então, vou pegar 12,6 e multiplicar com o 4,25 e vou encontrar o resultado inicial, tá? Então, vamos lá. Então, vai ficar 5 vezes 6, 30, boto o 0, vai o 3. 5 vezes 2, 10, mais 3, 13, vai o 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Por 2, agora. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 1, 2. 4 vezes 6, 24, vai o 2. 4 vezes 2, 8, mais 2, 10, vai 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Somando, vai ficar 0, 5, 11, mais 4, 15, vai o 1, mais 2, 3, baixo 5. Aí, então, vamos contar as casas decimais. Aqui eu tenho uma casa e aqui embaixo eu tenho 2 casas, no total de 3 casas decimais. Então, vou voltar 3 casas do final do número, 1, 2, 3. Então, a vírgula vai ficar entre o 5, o 3 e o 5. Vamos para o item C.
Em vencer, eu tenho aqui uma multiplicação. Então, eu tenho que pensar quem é o primeiro fator. E eu já tenho aqui o segundo fator e o produto. Então, eu tenho aqui uma multiplicação. Então, para me descobrir quem é esse fator aqui, eu vou aplicar o inverso, a operação inversa, que é a divisão. Então, eu vou pegar 132,594 e dividir, né, por 4.620. Aí, a gente vai eliminar as vírgulas, né? Então, vou andar 3 casas e vou andar 3 casas, ok? Então, vai ficar 132.594 dividido para 4.620. Vai dar por 28, que vai dar 129.360. Vai sobrar 3.234. Eu vou colocar o zero e acrescentar a vírgula. Vai dar por 7, que dá 2.340 e sobra zero. Então, descobri quem que eu devo colocar aqui, 28,7, ok? No item D, a gente tem novamente uma divisão, então vou aplicar o inverso da operação, que é a multiplicação, e vou encontrar o meu resultado. Então, vai ficar 28,7 vezes 4,62. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 6... Perdão, 2 vezes 8, 16 mais 1, 17, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 6 vezes 7, 42, vai o 4. 6 vezes 8, 48, mais 4, 52, boto 2, vai o 5. 6 vezes 2, 12. 12 mais 5, 17. 4 vezes 7, 28, vai o 2. 4 vezes 8, 32, mais 4, 34, boto 4, vai o 3. 4 vezes 2, 12. 4 vezes 2, 8. 8 mais 4, 8 mais 3, né? Foi o 3. 11. Então, somando, vai ficar 4. 7 mais 2, 9. 5 mais 2, mais 8, 15, vai o 1. 7 mais 1, mais 4, 12, vai o 1. 1 mais 1 mais 1, 3, acho 1. Então, eu tenho aqui uma casa e 2 casas. Voltando, vai dar 3 casas. 1, 2, 3. Então, vai ficar 132,594. Logo abaixo tem assim, complete os itens. Aí, ao completar os itens, qual relação se pode observar entre a multiplicação e a divisão? O que a gente usou aqui? Qual foi a operação que a gente utilizou? Sempre que eu tinha aqui uma multiplicação e eu queria encontrar um dos seus fatores, né? Eu operei usando a divisão. Sempre que eu tinha uma divisão, eu operei realizando a multiplicação. Então, eu tô usando aí as operações inversas. A operação inversa da multiplicação é a divisão e da divisão é a multiplicação, tá? Então, você coloca aí que você usou, né, as operações inversas. E na questão 5, vocês vão ter aqui o seguinte: de acordo com a imagem, escreva em seu caderno o enunciado de um problema e dê para que um colega resolva e em seguida verifique se a resposta está correta. Então, vocês só vão elaborar e vocês mesmos vão responder. De acordo com a imagem, vocês vão elaborar. Por exemplo, se eu for ao mercado e comprar 3 unidades do creme dental, quero comprar 3 unidades. Se eu comprar 3 unidades no valor de 2,15, quanto que eu vou pagar por essa compra, né? Então, aí você faz e resolve. Tá bom, meus amores? Beijos!